Quarto dia da campanha, Cristo vive em mim, Gálatas capítulo 4, Paulo começa dizendo: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere a um escravo, embora seja o dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei e para que recebêssemos a adoção de filhos. Então nós somos adotados pelo próprio Deus. Amém? Que coisa poderosa. Mas olha o que Paulo fala. Quando um herdeiro é menor de idade, embora ele um dia vai vir a ser o dono de tudo, porque ele é herdeiro, ele só é menor de idade, mas ele não difere em nada do escravo naquele momento. Por quê? Porque ele não pode tomar posse daqueles bens. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando sobre maturidade. Paulo está falando sobre maturidade espiritual, sabe? Tem coisas que nós não podemos receber hoje de Deus, ainda que seja nossa herança, como filhos dele, porque nós fomos adotados, porque nós somos imaturos. Porque nós não estamos preparados. Sabe aquela frasezinha bem clichê, bem chata, mas eu vou falar aqui? Deus não está preparando a sua bênção, Deus não está preparando o seu milagre, a sua promessa. Deus está preparando você para recebê-la. É a pura verdade. Está aqui em Gálatas 4, enquanto o herdeiro, aquele que vai receber, que já sabe que vai receber, que é filho, que tem a promessa, for menor de idade, ele não recebe. Por quê? Porque ele é imaturo, porque se receber vai gastar tudo, vai se perder com aquilo. Lembra do filho pródigo? Pediu a herança antes da hora para o pai até deu, aí foi para o mundo, perdeu tudo, passou necessidade, teve vontade de comer o que os porcos comem e nem isso comeu. Eu não sei o que é pior, ter vontade de comer o que porco come ou ter vontade e nem isso poder comer. Porque recebeu antes da hora. Então você prefere o quê? Esperar um pouco mais e amadurecer e tomar vergonha na cara e amadurecer? Ou você prefere receber antes e ficar numa condição pior do que porcos? Qual que é a sua preferência? Eu prefiro esperar e amadurecer. Mas nós precisamos rapidamente ter essa consciência que enquanto a gente não mudar, a nossa situação não vai mudar, porque Deus está esperando nós nos tornarmos crentes maduros. E aí ele fala, mas versículo 4, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Agora aqui ele já está falando sobre a salvação, né? Ali o tempo todo ele estava falando, mas a gente pode aplicar nesse contexto aqui da nossa vida, né? E agora ele fala, quando chegou a plenitude do tempo, eu gosto dessa expressão, plenitude do tempo, porque mostra que Deus trabalha no tempo perfeito, no tempo pleno. Deus não se atrasa, Deus não se adianta, mas ele age no tempo perfeito. Eclesiastes 3, há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E Isaías 49, 8, diz que, deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui, que Deus age no tempo perfeito. Aqui, ó, versículo 8. Assim diz o Senhor, no tempo favorável. Outras traduções dizem no tempo exato, no tempo apropriado, no tempo perfeito. Eu lhe responderei. No dia da salvação, eu o ajudarei e o guardarei e farei de você uma aliança para o povo, para restaurar, distribuir propriedades, para dizer aos escravos saiam, para aqueles que estão em trevas apareçam, ou seja, no tempo certo, no tempo apropriado, no tempo perfeito. Deus responde, Deus salva, Deus cura, Deus protege, Deus envia, Deus liberta, Deus traz das trevas para a luz, mas é aonde? É na plenitude do tempo, é no tempo perfeito. É o que nós estávamos falando agora sobre maturidade. Aprenda a esperar, aprenda a ser lapidado por Deus, a ser um vaso nas mãos do oleiro, para que no tempo exato, na plenitude do tempo, ele possa agir nas nossas vidas. Cristo veio na plenitude do tempo, no tempo exato. Cristo veio no tempo exato que ele precisava vir, era exatamente naquele tempo. E Deus não erra, Deus não muda, então tudo que ele tem para fazer nas nossas vidas, ele vai fazer no tempo exato. Amém?
Glória a Deus. Versículo 6. E porque vocês são filhos, filhos da adoção, Deus enviou o seu Santo Espírito, o Espírito do seu Filho, ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai, ou seja, Paizinho. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Ai, gente do céu, nós somos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Tem gente que quer ser herdeiro de alguém muito rico, bilionário, trilionário, do Elon Musk, o homem mais rico da Terra. Eu sou herdeiro. É do mais rico do universo, é do Criador de tudo, é do dono do ouro, do dono da prata, do Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o dono da glória, da majestade. Aonde que ele mora? Os céus é o seu trono, a terra é apenas o estrado dos seus pés. Ele é e não há outro. Antes que houvesse sol, eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos. Ele é o próprio Deus. E é dele que eu sou herdeiro, é dele. É de Deus, é do Senhor. Aleluia. E se não fosse bom, ele ainda enviou o seu Espírito que mora em mim, habita em mim, eu sou templo dele, e o Espírito ainda clama dentro de mim e me faz clamar: Abba, papai, paizinho. Olha a intimidade, olha o cuidado, sabe? É muito lindo isso, é muito lindo. Deus está te levando a um lugar de clamor: papai, papaizinho. Tá vendo? Não é um Deus tirano, não é um Deus que não tá nem aí, não é um Deus sem emoção, não é um Deus que tá longe, é um Deus que é o nosso papai. É um Deus que é o nosso paizinho, que é o amado das nossas almas. E Cântico 6,3 diz: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, e eu sou seu filho, e ele é meu pai. Oh, meu Deus do céu! Você está entendendo o que Deus está fazendo? Ele está te levando a outra dimensão de adoração, de conhecimento, de relacionamento. O nosso Deus não é um Deus mau, não é um Deus longe, não é um Deus tirano. Ele é o nosso Pai. Amém? Ele é o nosso Pai. Meu Deus do céu, isso é poderoso demais. Deixa eu avançar, senão eu vou ficar 20 minutos só nisso aqui. Versículo 12. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Agora, é isso aqui que eu quero dizer. Como vocês sabem, foi por causa de uma doença que eu lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Por que Paulo conseguiu pregar aos irmãos da Galácia, aos Gálatas pela primeira vez? Por causa de uma doença. Então, rapidamente aqui, Deus usa situações difíceis para cumprir os seus propósitos. Deus usa cenários desfavoráveis para cumprir os seus propósitos, para alcançar vidas, para levar vidas para mais perto dele. Ou você vai me dizer que no tempo de dificuldade você não ora mais, você não jejua mais. Tem gente que pode dar um testemunho aqui que estava doente, Deus curou, a pessoa nunca mais foi a mesma, foi para a igreja, se firmou nos pés de Cristo. Lembra Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando Daniel entra na cova dos leões e sai, o rei emite um decreto. Todo mundo tem que respeitar esse Deus. Quando ele revela o sonho de Nabucodonosor, o rei emite um decreto. Todo mundo tem que temer esse Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego saem da fornalha, o rei emite outro decreto. Todo mundo tem que se prostrar diante desse Deus. Momentos difíceis que se tornam palco da glória de Deus, que são usados para o propósito de Deus. Aqui Paulo só pregou para esses irmãos na primeira vez por causa de uma doença. Tem coisa ruim, tem cenário ruim que tem o intuito de promover um propósito de Deus. Não fique reclamando, não fique murmurando, mas veja como essa situação difícil aí pode ser transformada e usada para Deus se manifestar de forma poderosa através da sua vida. É na área que você tem mais dificuldade, é na área que você mais luta, que tem mais prova, que você vai ver os maiores testemunhos, que você vai ver a glória de Deus se manifestar de forma maravilhosa e poderosa na sua vida. São nas áreas mais difíceis. E o fundo musical parou aqui. Aí Paulo ele fala no versículo 16: tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Né? Então Paulo ele fala a verdade para o povo e tem gente que não gosta disso, né? Tem gente que não gosta e Paulo fala: será que eu virei inimigo de vocês por dizer a verdade? Né?
Versículo 19: Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Eu só vou até aqui, o capítulo vai até o 31, mas eu só vou até aqui. Paulo fala, estou sofrendo dores de parto por causa de vocês. Paulo está sofrendo, gente, ele está angustiado para que Cristo seja formado, para que Cristo resplandeça novamente nos Gálatas. Os Gálatas aqui, deram uma desviada, deram uma esfriada. E Paulo está falando, eu estou sofrendo novamente aqui por vocês, até que eu veja Cristo renascendo de novo em vocês, até que Cristo seja formado novamente em vocês. Essas são as famosas dores de parto que os evangelistas, que os missionários tanto falam, né? Que é o quê? É compaixão, é amor pelo perdido, pela ovelha desgarrada, é amor pelo que não está ainda em Cristo. E se você está em Cristo Jesus hoje firme, ore para que o Senhor te dê dores de parto pelo perdido, ou seja, para que você sinta dor mesmo, sinta compaixão, sinta uma força que se move dentro de você para alcançar esses perdidos. Amém? Existe uma frase que diz que o evangelho se trata sobre alguém que estava com muita fome, achou pão e foi contar para outras pessoas que também estavam morrendo de fome. Esse é o evangelho. Um dia eu estava morrendo de fome, fome espiritual, encontrei Jesus, ele matou minha fome e hoje eu estou contando aqui para vocês dessa fonte de pão, dessa fonte de águas, dessa fonte de vida que é Jesus. Amém? E se você se identifica com isso, conte para alguém também, pregue o evangelho para alguém nesse dia e exalte, glorifique e pregue sobre o nome de Jesus Cristo, porque um dia ele te salvou, enviou o seu Espírito, esse Espírito clama, Abba, Pai, dentro de você, você é herdeiro de Deus, mas você tem uma missão, uma responsabilidade de tornar outras pessoas herdeiro dele também. Amém? Que o Senhor te abençoe.